Olá, meu nome é Marisete Molon, sou pediatra, intensivista pediátrica, professora de pediatria do internato da Universidade de Caxias do Sul e doutora em pediatria pela PUC-RS. Vou conversar sobre febre sem sinais de localização. A importância desse assunto se deve a ser a queixa mais frequente em atendimento de pronto-socorro. E muitas vezes se tem a dúvida quando a gente investiga, quando a gente manda o paciente para casa. Então, em função disso, nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Qual é a definição de febre? Febre é uma elevação anormal da temperatura corporal que ocorre com uma parte da resposta biológica específica mediada e controlada pelo sistema nervoso central. A medição da temperatura pode ser feita por via retal, axilar, oral, pela membrana timpânica ou pela artéria temporal. Falar um pouco sobre a homeostase da temperatura corporal. A temperatura corporal, então, é controlada pelo centro termorregulatório hipotalâmico, que promove a regulação de calor derivada da atividade metabólica muscular e hepática. A dissipação dessa temperatura se dá por via pulmonar e por via cutânea. O objetivo da homeostase é manter a temperatura corporal constante, mesmo apesar das variações da temperatura ambiental. Geralmente, com temperaturas acima de 37,5, se tem uma redução dessa homeostase, a temperatura corporal tende a ser um pouco mais alta. O que a gente considera como temperatura corporal normal? Tradicionalmente, se considera como uma temperatura normal em torno de 37 graus. Porém, o que se verifica é que em adultos jovens existe uma variabilidade normal da temperatura conforme a idade, o nível de atividade, o horário do dia, a fase do ciclo menstrual, entre outros. Então, se considera em adultos jovens uma temperatura normal entre 37,2 e 37,7 graus Celsius. Lactentes e crianças pequenas tendem a ter uma temperatura corporal maior devido às suas taxas metabólicas e superfície corporal maiores. Sendo que em recém-nascidos se considera uma temperatura normal entre 37,5 a 38 graus Celsius, enfatizando que isso é temperatura retal e não temperatura axilar. As elevações da temperatura corporal podem ser classificadas em febre e hipertermia. O febre é aquilo que eu tinha falado inicialmente, é uma elevação anormal da temperatura corporal ocorrida por uma resposta biológica específica e é mediada e controlada pelo sistema nervoso central. A febre é considerada uma temperatura anormal conforme cada idade do paciente. E o que é hipertermia? É uma elevação anormal da temperatura corporal que ocorre sem alteração do ponto de ajuste hipotalâmico. Ela resulta da produção excessiva de calor que excede a capacidade de dissipação corporal. O exemplo mais clássico disso é a insolação. Como a gente classifica a febre por faixa etária? Em recém-nascidos, é considerada a febre uma temperatura retal acima de 38 graus, sendo considerada como febre alta acima de 38,2 graus Celsius. Em lactentes de 3 a 36 meses, uma temperatura retal maior ou igual a 38 graus até 39 graus. Febre alta é considerada acima de 39 graus. Crianças maiores que 36 meses e adultos é considerado maior ou igual a 37,8 até 39,4. E febre alta é considerado em 39,5 graus, acima de 39,5 graus. E outras situações especiais que requerem investigação mais frequentemente com temperaturas mesmo mais baixas do que se investigaria nos casos descritos acima.
Então, quais são as situações especiais? Então, paciente com neoplasias, imunodeficiências, enfim. Então, essas, em qualquer situação de febre, tem indicação de investigação. Tá? Bom, a patologênese, né, é uma coisa que todos nós conhecemos, né? Então, quando tem o contato do agente infeccioso ou produtos microbianos, vai levar a uma ativação de macrófagos no sistema retículo endotelial, liberação de citocinas, complemento, fator de necrose tecidual, pode levar também, hipóxia também pode levar a isso. Ocorre a liberação de citocinas pirogênicas, que passam para a circulação sistêmica, atingem o endotélio hipotalâmico. No hipotálamo vai liberar prostaglandina E2, que atua no termostato central. Por sua vez, ativa o centro vasomotor, levando a retenção de calor e produção de calor. Isso vai resultar na febre. Também é importante a gente caracterizar o que é febre de origem desconhecida e o que é febre sem foco determinado. O que é uma febre de origem desconhecida? É uma febre que dura acima de 8 dias, maior do que 38,3 graus, sem foco determinado. E a febre sem foco determinado é uma febre com duração menor de uma semana, sem identificação de foco através da história e exame físico. Como é que a gente vai avaliar a febre na infância? Então, nos casos de pacientes que se apresentam toxêmicos ou apresentam febre persistente, há indicação de investigação. A maior parte dos casos está associada a outros sintomas, então não há necessidade de investigação. Porém, quando não tem associação de outros sintomas, se faz a investigação de acordo com a faixa etária e a intensidade da temperatura. Então, em neonatos e lactentes menores do que 3 meses. Grande maioria das situações vão ocorrer doenças virais benignas. Porém, é uma faixa etária em que existe um maior risco de bacteremia. E são essas as crianças que a gente precisa identificar. Quais são as doenças bacterianas graves que as crianças têm risco nessa faixa etária? Então, bacteremia oculta, infecção urinária, meningite, gastroenterite bacteriana ou pneumonia. Essas situações graves vão ocorrer em torno de 2,2% dos casos, com a variação de 0 a 6,3% dos casos de febre. E nessa faixa etária, caracteristicamente, vamos ter achados físicos pobres. Isso vai fazer com que a gente investigue com maior frequência. O que vai fazer parte da investigação? Hemograma, hemocultura, EQU, urocultura, proteína C reativa e considerar líquor conforme o quadro clínico. Quanto menor a criança, febre de maior intensidade ou a criança mais prostrada, sem focos identificados, a gente coleta líquor. E existem vários protocolos que podem de investigação. Então, quando um lactente pequeno, né, menor do que 3 meses, ou um recém-nascido apresenta-se com febre e está toxêmico, é indicação de internação sempre. Aí nós coletamos hemocultura, urina e líquor. Se o paciente tem sinais respiratórios, sintomas respiratórios, a gente faz raio-x de tórax e tem indicação de iniciar antibióticos.
Se o paciente está em bom estado geral, existem várias opções. Então, na opção 1, a gente coleta culturais, inicia ceftriaxone, 50 mg por quilo, e reavalia em 24 horas. A opção 2, coleta culturais e líquor e reavalia em 24 horas. E a opção 3, hemocultura, urocultura e reavalia em 24 horas. Na verdade, não há necessidade de internarmos esses pacientes. Então, eu estou trazendo um dos protocolos, né? Quando reavaliar pacientes de baixo risco em menores do que 3 meses. Então, febre em torno de 38 graus. Se o paciente tem uma idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, são previamente rígidos, estão com aspecto saudável, sem infecção de tecidos moles, ósseos ou sem otite, tem um hemograma com leucócitos entre 5 a 15 mil, com formas jovens menor do que 1.500, um EQU com menos de 10 leucócitos por campo, sem bacteriúria. E, em caso de apresentar diarreia, se tiver fezes com menos de 5 leucócitos por campo, são crianças que teriam indicação de serem reavaliados em 24 horas e não há necessidade de utilização de antibiótico. Se o paciente apresenta alguma dessas alterações, é considerado como alto risco, deve ser hospitalizado e iniciado com antibiótico empiricamente. Então, quais são as recomendações? Para lactentes de 1 a 3 meses, são pacientes com maior risco de doenças graves. O raio-x de tórax é indicado se tiver uma evidência de doença respiratória. Então, se o paciente está taquipneico, tem tiragem intercostal, subcostal, enfim. Investigar infecção urinária sempre. Lembrando que nessa faixa etária, um EQ1 normal não exclui infecção de trato urinário. Então, há indicação de coletar urocultura. Lembrando que a urocultura tem que ser coletada por punção suprapúbica ou por sondagem vesical de alívio. Não há valor na urocultura coletada por saco coletor. E se houver disponibilidade, se deve fazer testes virais. Por exemplo, para investigação de vírus sincicial respiratório, influenza para influenza. Para crianças, então, de 3 a 36 meses. A exemplo dos recém-nascidos, a grande maioria dos casos é de etiologia viral. Quando a gente indica investigação, quando tem febre acima de 39 graus, sem foco identificado no exame físico completo e com menos de 7 dias de duração. Aí, a conduta vai variar conforme a imunização. Se o paciente tem a imunização completa, ele tem um menor risco de bacteremia. O que a gente precisa investigar é a infecção urinária. Se ele estiver com a imunização incompleta, aí sim ele tem maior risco de infecção de trato urinário, pneumonia e bacteremia. A indicação de coletar EQU, urocultura, hemograma, hemocultura, proteína C reativa. Se o hemograma tem acima de 15 mil leucócitos, há 86% de sensibilidade e 77% de especificidade para a bacteremia. Então, são crianças que nós vamos ficar mais atentos. E a indicação de fazer raio-x de tórax se sinais de doença respiratória ou tiver acima de 20 mil leucócitos. Então, para crianças com alto risco de bacteremia, de 3 a 36 meses, o que se faz? Inicia com antibiótico empírico e reavalia em 24 horas. A indicação é a ceftriaxone. Se o paciente tem baixo risco de bacteremia,
se reavalia em 24 horas. E sempre com orientação de retorno se houver piora clínica ou outros achados. Em relação à febre de origem obscura, não é o foco da aula, então eu só trouxe uma lista das possíveis doenças que a gente pode investigar nos casos de febre de origem obscura. De forma geral, era isso que eu gostaria de passar para vocês, as situações mais frequentemente observadas em pronto-socorro. Coloco à disposição, através do espaço médico, para dúvidas que possam surgir. E muito obrigada a todos.